Gente, aquele outro vídeo ficou horrível, detestável, péssimo, capenga. Então eu vou fazer um outro muito rapidinho. Eu tô de pijama, ignorem, enfim. Bom, eu parei como as células se reproduzem pra quê? As células se reproduzem pra crescer o nosso organismo e pra cicatrizar os tecidos. O que é isso? Os tecidos são um conjunto de células. Ou seja, quando a gente tem uma casquinha, quando machuca e forma uma casquinha, são várias células que estão juntas ali e formaram uma casquinha para proteger e para cicatrizar aquele machucado. Bom, os seres vivos, eles se classificam em 6 formas, né? Mas eu vou falar 4 delas. Quais são? Eles podem ser unicelulares, pluricelulares, autotróficos ou heterotróficos. Depois do século XVIII, ou seja, depois de uma certa época, vamos fazer mais fácil assim, eles começaram a classificar pelo número de célula, tipo de célula e pela forma de obtenção de alimento, ou seja, tipo de nutrição. Pode falar. Eu vou deitar. Tá bom. São 9h40. Eu sei, já vou. Tá bom. Bom, e aí eles acharam a classificação taxonômica. Quais são elas? Quer dizer, elas foram divididas por esses 3 critérios. Bom, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. O reino é a classe mais abrangente, que tem, ou seja, tem mais seres vivos compartilhando, tem menor grau de parentesco e menos características. Como assim? Eu tenho um grau de parentesco minúsculo com um tigre, um leão, mas a gente é do mesmo reino, que é o reino animal. E a gente tem poucas características em comum. Eu sou nada a ver com leão, tem nada a ver com tigre, nada a ver com sapo, e assim vai. O filo é a subdivisão do reino, classe do filo, e assim vai, até chegar na espécie. A espécie é a classificação menos abundante, ou seja, que tem menos seres vivos compartilhando. Tem maior grau de parentesco, ou seja, eu com a Nicole, com a Sofia, com, sei lá, qualquer pessoa, a gente é mais perto de ser prima do que eu com o sapo, eu com o leão, eu com o tigre. A gente tem mais características em comum do que eu com esses outros animais. E os seres vivos da mesma espécie conseguem se reproduzir e gerar um descendente fértil, tá? Bom, a gente coloca o nome científico para conseguir diferenciar os seres vivos. Como a gente tem que seguir 4 regras para descrever eles. Primeira regra, sempre em latim. Sempre tem que ser escrito em latim, tá? Porque latim é uma língua morta. Por que devemos escrever em latim? Quando, por exemplo, vamos supor que eu sou pesquisadora daqui do Brasil, e aí tem um pesquisador da Espanha, um pesquisador de Portugal, um pesquisador da China, do Japão, e a gente quer pesquisar sobre a mesma espécie. Se tiver um nome comum, tipo ser humano, eles não vão entender em outras línguas. Por exemplo, se eu falar o gato. Aqui é gato, na Alemanha é Katze, nos Estados Unidos é cat, então vai ser diferente em cada local. Se a gente colocar o nome científico, que vai ser em latim, que é uma língua morta que não pode ter variação conforme o tempo passa, a gente vai conseguir fazer a pesquisa e entender a pesquisa um do outro. Essa é a importância de usar sempre latim. Sempre ser composto por 2 palavras, ou seja, ser binominal, ser um binômio. Ter a primeira letra em maiúsculo, ou seja, Homo sapiens, esse H do homo vai ser letra maiúscula. E sempre tem que estar destacado de alguma forma. Ele pode ser sublinhado, que é como a gente tem que colocar na prova, não esqueçam disso. Pode ser em itálico ou em negrito, que é como a gente escreve, tipo, no computador. Aqueles seres vivos que têm o primeiro termo igual, eles compartilham o mesmo gênero, que é a classe anterior da espécie. Ou seja, eles têm um grau de parentesco muito, muito grande. Se eles tivessem o mesmo segundo termo, que pode significar características, homenagens, o nome de quem descobriu, o local onde foi descoberto, ou outro lugar, eles seriam da mesma espécie, né? Bom, eles são divididos em 5 reinos, porque a partir de 3 critérios. Quais são eles? Tipos de célula, número de célula e tipo de nutrição, igual ao outro que eu já falei pra vocês já. São 5 reinos. Dentre eles, um é o mais importante, que é o reino monero. Tem o reino protista, o reino fungi, o reino plantae, o reino animal e o reino monero. Bom, tem uma tabela
bem legal, que tem uns slides, é bom usar. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês, quem quiser eu posso mandar foto, tá? E bom, ela é bem boa, mas enfim, vou resumir. Reino fungos são os fungos, reino plantais são as plantas não, as plantas, reino animal são os animais, reino protista eu chamo de seres vivos que ninguém liga. Por quê? Porque são microalgas, macroalgas e protozoários. Não cai isso na prova porque a gente não se aprofunda nesses outros reinos, só no reino Monera. Para você ser do reino Monera, você precisa ter duas características essenciais. Quais são elas? Você precisa ser procarionte e unicelular. Por que essas são essenciais? Porque no reino Monera tem dois tipos de bactérias, que elas são autotróficas ou heterotróficas. Bactérias são heterotróficas e as cianobactérias são autotróficas. Bom, pela morfologia das células que tem no reino Monera, é importante a gente saber o que mais ou menos que tem, mas não vai cair muito, vai cair mais das básicas, que é eucarionte vegetal, animal e procarionte. Mas como é procarionte que tem no reino Monera, é bom saber. Bom, no reino Monera se classifica 3 tipos de seres vivos: bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. E elas se classificam como? As cianobactérias, elas são chamadas assim porque elas se diferenciam das outras. Por quê? Elas fazem fotossíntese, são as únicas que fazem fotossíntese, por isso são autotróficas. Elas são bactérias fixadoras de nitrogênio atmosférico no mar, em locais com águas. E elas vivem isoladas ou em colônias filamentosas. A gente não precisa saber disso, mas são colônias em filas assim, várias células assim. Várias bactérias, perdão. E algumas células, porque elas têm clorofila, são chamadas de cianofícies. Não é muito importante, achei importante, por isso eu escrevi, tá? As bactérias são heterotróficas e são fixadoras de nitrogênio atmosférico em ambientes terrestres, ou seja, no solo. Elas fazem um processo de decomposição da matéria orgânica e inorgânica e vivem isoladas ou em colônias. Essas colônias a gente vai usar nas provas, na prova no caso, mas agora não precisa saber, então eu não vou explicar. As arqueobactérias são bactérias primitivas, são procariontes e sobrevivem em ambientes extremos. Como assim? São 4 ambientes que elas podem viver. Tem as arqueobactérias termófilas, que vivem em ambientes com temperaturas extremas, tanto fria quanto quente. Tem as acidófilas, as arqueobactérias acidófilas, que vivem em locais com muito ácido, muita acidez. Tem as halófilas, que vivem em locais com alta salinidade, ou seja, com muito sal. E tem as metanogênicas, que são anaeróbicas. Qual que é a diferença de anaeróbica para aeróbica? As aeróbicas precisam de oxigênio para conseguir respirar e sobreviver. As anaeróbicas não. Elas podem viver com qualquer outro gás. No caso, as arqueobactérias metanogênicas são um exemplo, que elas podem usar só o gás metano para sobreviver. O que é gás metano? É o pão da vaca, galera. A gente aprendeu isso já. E qual é a importância delas pra gente? Elas têm importância ecológica, ou seja, decomposição e ciclo do nitrogênio. Elas têm importância alimentícia, ou seja, porque elas são usadas em processos industriais. Por exemplo, para produzir o Yakult, para produzir bebidas alcoólicas, elas são essenciais. Por quê? O Yakult tem lactobacilos vivos. Se vocês já tomaram Yakult, tem ali um negócio vermelho assim envolvendo os... São importantes para biotecnologia e estética. O que é isso? Bom, biotecnologia é porque elas são importantes na produção de organismos transgênicos. O que é isso? Não tenho a mínima ideia e não vai cair, então não precisa saber. Não vai cair muito, né? Enfim. E estética para o Botox. Quando as pessoas que fazem Botox colocam Botox, tem essas bactérias. Bom, elas também têm importância farmacêutica. O que é isso? Nas vacinas, nas insulinas e nos hormônios de crescimento, tem essas bactérias na composição. Bom, vou explicar para vocês agora a importância das leguminosas para os nossos interesses humanos. Quando essas bactérias, por exemplo, no caso, são as bactérias, elas fixam nitrogênio no solo em ambientes terrestres. As leguminosas, que são
ervilhas, feijões que nascem do solo têm nitrogênio na composição deles. Então, quando nós seres humanos comemos essa leguminosa, a gente acaba fixando nitrogênio dentro da gente. Por isso, porque quando a gente inspira, a gente puxa 70% de nitrogênio e solta 70%. Então, como é que a gente vai conseguir manter esse nitrogênio dentro da gente? Assim. Vamos lá, deixa eu pensar. Coisas importantes para lembrar. As arqueobactérias podem estar escritas só como árqueas nas questões. Então, é muito importante você lembrar que árqueas são as mesmas coisas que arqueobactérias. Elas não possuem núcleo. Não possuem núcleo, na verdade é isso. Não possuem núcleo. Porque elas são procariontes, né? E procariontes não têm núcleo. Quando alguns seres vivos fazem o processo de fermentação, que também é uma produção de energia, só que de outra forma, de uma forma anaeróbica, desculpa pela pausa, que meu celular ficou sem armazenamento. Mas enfim, é isso, gente. É praticamente isso que vai cair. Eu espero que vocês tenham entendido. No caso, parou à toa, né? Porque eu já tinha acabado de explicar. E agora é essa hora da noite. Eu estou fazendo algumas questões, mas eu vou fazer amanhã no colégio, da 14 até a 28. Ou amanhã de manhã um pouquinho também, então eu vou tentar acordar um pouquinho mais cedo, tá bom? Um beijo!